Olá pessoal, meu nome é Otacílio Barreiro Júnior, eu vou ministrar para vocês o curso de Processo Penal no Trilhante. Bom, a gente vai tratar primeiro do tema relativo ao inquérito policial, que nada mais é do que aquele procedimento investigatório que precede o início da ação penal, ou seja, que precede o processo penal propriamente dito. Primeiro eu queria conceituar para vocês o que é o inquérito policial. O inquérito é um procedimento administrativo inquisitório, que ele é presidido pela autoridade policial e consiste no conjunto de diligências destinadas a obter fontes de provas e também a conseguir identificar a autoria e a materialidade do delito, a fim de possibilitar que o titular da ação penal ingresse em juízo. De forma mais simplificada, o inquérito nada mais é do que aquela investigação que acontece presidida pelo delegado, que objetiva identificar se realmente aconteceu um crime e, se aconteceu, quem que é o provável suspeito. O objetivo final desse inquérito nada mais é do que permitir que o titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, ingresse em juízo. É importante que vocês saibam que no juizado especial criminal não existe o inquérito policial, ele é substituído pelo termo circunstanciado, que se aplica no caso das contravenções penais ou nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não excede a 2 anos. Agora eu vou tratar com vocês as principais características do inquérito policial que são cobradas na OAB. As principais são 7 que eu gostaria de mencionar para vocês. A primeira é que se trata de uma peça escrita, ou seja, todas as diligências que são realizadas, elas precisam ser documentadas e relatadas no instrumento do inquérito. Oitiva de testemunhas, realização de alguma busca e apreensão, coisas desse tipo. A segunda característica que eu peço para vocês prestarem atenção, porque é um dos temas que mais cai quando o assunto é inquérito policial, processo penal, que diz respeito ao fato de ser uma peça dispensável. O que isso quer dizer? Que o inquérito ele não é necessário para que o promotor de justiça, o titular da ação penal, ingresse em juízo. É possível que os elementos informativos cheguem para o promotor de justiça, ou mesmo para a vítima, no caso da ação penal privada, por outros meios. Nesse caso, eles podem simplesmente dispensar o inquérito policial. Cuidado que isso cai bastante na OAB. A terceira característica é que é uma peça sigilosa, ou seja, em princípio, não é algo público, é algo que fica restrito para o acesso de algumas pessoas apenas. Quem são essas pessoas que têm acesso irrestrito aos autos do inquérito policial? O juiz, o promotor de justiça e o advogado. Com relação ao advogado, eu peço para que vocês se atentem com o seguinte: se for negado ao advogado o direito de ter acesso a esse inquérito policial, existem pelo menos 3 medidas cabíveis que ele pode tomar para garantir esse direito. A primeira delas que eu gostaria de mencionar é a reclamação constitucional. Por quê? Tendo em vista que existe uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 14 do Supremo, é possível entrar com a reclamação constitucional diretamente no STF, haja vista o descumprimento de uma súmula vinculante, que aí vocês vão ver em processo civil, que é uma dos motivos que você pode entrar com a reclamação. O segundo instrumento possível é através do habeas corpus. Você entra com esse remédio constitucional na medida em que existe uma violação, ainda que indireta, ao direito de locomoção da pessoa que está sendo investigada. Então você impetra o habeas corpus como o paciente está a pessoa investigada. A terceira possibilidade, que às vezes a gente esquece, é o mandado de segurança. No caso do mandado de segurança, ele visa garantir o direito líquido e certo que o advogado tem de acessar os autos, porque é um direito que está previsto não só na Constituição Federal, mas também no Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 14. É interessante até vocês darem uma lida, porque a redação foi modificada esse ano e normalmente a OAB cobra texto expresso, só que provavelmente vai ser na parte de ética. Bom, eu quero só que vocês tomem cuidado que já cobraram também o texto expresso da súmula vinculante. Ela faz a única ressalva do inquérito quando a prova ainda não está documentada. O que isso quer dizer? Por exemplo, tem uma interceptação telefônica ainda em andamento, em princípio não tem como o advogado ter acesso, até porque isso comprometeria todo o andamento. Agora, depois que ele tiver relatado já, aí o advogado tem que ter amplo acesso, independente de procuração. Bom, a quarta característica, bem simples, é que é uma peça inquisitorial, ou seja, ela não exige necessariamente o exercício do contraditório e ampla defesa. Ela pode ser produzida, os elementos informativos, de forma unilateral.
A quinta característica é que é um procedimento discricionário. O que isso quer dizer? Não existe um procedimento rígido que deve ser cumprido na realização do inquérito, das diligências do inquérito. O delegado ele tem liberdade para escolher qual é a forma com que ele quer proceder. Inclusive, se a parte ou o ofendido pede para que alguma diligência seja realizada, o delegado pode, a seu próprio critério, negar essa realização. A sexta característica, que também, aí prestem atenção porque cai muito, é que é um procedimento indisponível. O que isso quer dizer? Que a autoridade policial não pode arquivar um inquérito policial. Cuidado para não confundir. Uma coisa é ser uma peça indispensável. Isso se refere ao titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, que ele não precisa do inquérito para entrar em juízo. Por outro lado, o fato de ser um procedimento indisponível refere-se ao delegado, à autoridade policial, que ela não pode, ela própria, determinar o arquivamento. Isso a gente vai ver mais para frente do arquivamento, vai para o Ministério Público fazer a promoção de arquivamento e depois para o juiz que dá a decisão, efetivamente arquivando. A última característica que eu queria tratar é que é um procedimento temporário. Em regra, quando o réu está solto, ele tem que durar 30 dias, o inquérito tem que ser concluído, podendo ser prorrogável por mais 30, aí por um tempo razoável. Pode ser prorrogável mais de uma vez, claro, desde que respeitado um mínimo razoável. Com relação ao réu preso, o prazo é de 10 dias, esse prazo é improrrogável. Em tese, extrapolado esse prazo para a conclusão do inquérito, a prisão tem que ser relaxada, porque aí ela se torna ilegal. Nos próximos temas eu vou tratar com vocês as formas de instauração do inquérito, o indiciamento e o arquivamento. Aguardo vocês lá.